meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? gente? Vamos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, gente, é mais que especial. Trouxe até o Met Bala aqui, eu queria falar sobre. E, cara, a minha ficha ainda não tá caindo, gente. Vocês não tem noção do quanto que eu já chorei, o quanto que eu já agradeci, sabe? E o quanto que eu fico feliz em poder estar trazendo essa novidade aqui pra vocês. Porque, cara, vocês não fazem ideia do que a gente passou pra chegar até aqui. O quanto que eu sonhei com isso, sabe? Em ter a minha loja física, como vocês estão lendo aí na legenda aí. Vamos abrir a User Menina Bela loja física, gente. Realização de um sonho. Quem me acompanha lá na outra rede, né? Acompanhou a nossa trajetória, né, amor? Eu saí bastante tempo, tá, gente? Desde o começo, assim, sabe? Quando a minha lojinha lá a minha loja, né, lá nas redes sociais era de bijuteria, depois passou pra maquiagem, teve toda uma tour. E eu sempre com essa vontade, esse gosto por empreender, sabe? E aí, de um tempo, porque eu sempre gostei, gente, de trabalhar com roupa, moda feminina. Só que quando eu comecei com acessórios, né? Com maquiagem, porque a gente começa do jeito que dá, né, gente? E aí, graças a Deus, Deus foi abençoando e eu consegui trazer a moda feminina pra vocês lá no perfil. Desde então, eu só trabalho com isso lá, que é vendendo as peças, trazendo novidade pra vocês. E é algo que vocês gostam muito, gente. Sempre quando eu posto as peças, vocês já lotam um direct querendo. Graças a Deus, a nossa loja online é abençoada demais. Sai muito rápido as peças. Sai muito rápido. E agora, pela honra e glória de Deus, nós temos a loja física. Eu tô com ele aqui cheio d'água, gente, você não tem noção. Já chorou muito essa menina, tá, gente? Quanto que eu já chorei, quanto que eu já me emocionei. Eu vou contar pra vocês, gente, explicar como que tudo aconteceu, sabe? Como que surgiu aí essa oportunidade, como que esse sonho saiu do papel. Vou contar tudo do começo. Mas antes eu vou falar pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e seguir a gente lá na rede vizinha pra vocês não perderem nada, tá bom? Agora bora aí que eu vou contar pra vocês como que aconteceu tudinho. Bora lá, gente, vou contar pra vocês como aconteceu desde o início, quanto tempo tem, porque já tem bastante tempo, né, que a gente começou a tirar aí esse projeto do papel. Inclusive, já fiz várias comprinhas pra loja, né, amor? Já bastante. Minha casa aqui, gente, tá lotada. A sala tá lotada de caixa, que não tem espaço pra colocar. E aí eu tava guardando aí esse segredo, essa novidade, as 7 chaves, gente. Porque é aquilo, nem tudo tem que ser compartilhado, sabe? Né? Em certas horas. Às vezes é o momento da gente, sabe, esperar, aguardar, orar, falar com Deus e esperar o momento certo das coisas acontecerem. É aquele velho ditado, a gente só posta depois que acontece, entendeu? Porque eu sei que muita gente que me segue quer o meu bem, quer o nosso bem, sabe? Gosta de ver o nosso crescimento. Mas, infelizmente, tem gente que nos acompanha também que não torce pela gente. E é por isso que eu aprendi, sabe? A esperar em Deus e esperar o momento certo de compartilhar as coisas. Porque eu sempre fui muito afobada, gente. As coisas aconteciam, né? E eu já queria sair contando, queria compartilhar. E sempre davam errado as coisas. Então eu falei, não, a partir do tempo já tem bastante tempo que eu tenho colocado isso em prática. Agora eu só vou contar as coisas quando tiver tudo certo, sabe? Já tiver acontecido. Depois que já tiver tudo concretizado, eu compartilho. Porque, como eu disse, muita gente gosta de nos acompanhar, torcem pela gente. Mas tem muita gente que torce contra, sabe? Ninguém quer ver o nosso bem. Exatamente. Ninguém não, tem pessoas. Tem pessoas que não querem ver ninguém melhor que ela, entendeu? Isso, e são por essas pessoas que às vezes a gente tem que se privar de algumas coisas. Mas eu ia contar, gente. Já tava doido pra contar já? Abrindo pra vocês, tava doido pra contar. As comprinhas iam chegando. E eu ficava assim, ai, cara, eu queria tanto postar nos stories pras meninas, pra elas verem. E muita coisa, gente. Eu tenho muita coisa pra contar, muita coisa pra mostrar. Vocês não têm noção, muita coisa mesmo. Por isso que esse tempo eu até fiquei meio sumida, meio off lá dos stories. Porque é muita coisa pra resolver, gente. Vocês não têm noção da loucura que tá a minha vida. Vocês não fazem ideia. Então eu acabei ficando sumida lá, às vezes aparecia. Só que na parte da tarde sempre sumia porque tinha coisas pra resolver. E aí eu tava esperando tudo ficar, sabe, alinhadinho. As coisas começarem assim acontecer, porque a gente tem um projeto e tal, pra depois eu vim compartilhar com vocês e eu espero que vocês entendam. Porque tem gente próxima a nós também que só ficaram sabendo, gente, ontem. Entendeu? Pra vocês verem. Quando a gente fala que a gente aprendeu a esperar a hora certa pra contar as coisas, eu não digo, a gente tinha parado, mas é só a bateria que tá acabando. Como eu tava falando, quando a gente fala que a gente aprendeu a esperar a hora certa pra contar as coisas, eu não digo só aqui na rede social também não, eu digo pra
para as pessoas do nosso convívio no geral, sabe? Às vezes é o momento da gente só idealizar entre nós, sonhar, orar, falar com Deus, para depois passar para vocês. Mas enfim, agora vamos lá. Chegou o momento, a gente tá aqui contando pra vocês, né, essa novidade. E eu vou contar pra vocês como aconteceu. Tudinho desde o começo. Tem alguns meses já que essa questão aí tá acontecendo, que a gente tá no corre aí resolvendo as coisas. E agora... Oi? Os 2 meses? Os 2 meses, por aí. Olha quanto tempo, gente. Eu tô guardando isso. Tem uns 2 meses que as coisas já tá acontecendo. Nós estamos resolvendo algumas coisas, as coisas. Só que eu queria compartilhar pra vocês agora, porque a gente já vai começar aí na fase da reforma. E eu não queria contar pra vocês depois da reforma, até porque eu quero compartilhar todo esse processo de reforma, tudo com vocês. Porque vocês estão sempre aqui comigo e foram vocês que fizeram isso acontecer. Mas vamos lá, gente. Pra quem nos acompanha aí, vocês sabem que a Usa Menina Bela começou lá atrás, quando eu vendia biju, né, amor? Não, começou com maquiagem, não? Não, foi com biju. Foi com biju. Comecei vendendo biju, depois passei a vender maquiagem, tênis, já teve de tudo um pouco, gente. Sandália. Eu sempre gostei desse meio aí foi com aquele cropped de roupa, roupa. Eu sempre gostei desse meio do empreendedorismo, sempre me achei nesse meio, sabe? É algo que eu gosto, sabe? Faço há bastante tempo. Desde quando eu era novinha, gente. Já saía aí na rua aí vendendo pulseirinha feita de elástico de cueca. Sério? Pra minha vizinha. Fazia cloro, aqueles cloro com água, jogava pilô no meio pra dar coisa, saía vendendo aí pela vizinhança. Então o empreendedorismo sempre teve em mim, sabe? Eu sempre gostei. Acredito que seja um dom, sabe? É algo que eu nasci pra fazer. Como influenciar. Eu gosto de trabalhar com internet, é algo que eu amo, sabe? Nasci pra isso. E empreender também é uma paixão minha. Eu sempre gostei de vender, de empreender, sabe? De ver as pessoas comprando, consumindo algo que... através de mim. E aí eu comecei a ir vendendo, como eu falei com vocês, biju, maquiagem. E as meninas do meu Insta sempre embarcaram, gente, em tudo. Nas ideias comigo, sempre embarcaram aí em todos os momentos. Tanto quando eu vendia biju, elas compravam muito. Maquiagem, tênis. A maquiagem saía mais, né? Saía muito, gente, em todos os momentos, assim, todas as fases da minha loja. As meninas sempre estiveram ali comigo, me apoiando. Ótimas clientes. E foi criando aí o universo da Usa Menina Bela. E hoje eu trabalho com moda feminina, que é um destaque não só na loja, como no meu Instagram. Que sempre quando eu posto os lookzinhos lá, vocês me pedem, me perguntam da onde que pedem indicação. E eu acabei se tornando meio que referência pra vocês nessa questão de moda íntima. Que além de ser uma empreendedora, vocês se influenciam, sabe? Com os looks que eu trago. Sempre pedem indicação, eu sempre posto lá quando eu vou sair pra algum lugar. O lookzinho do dia, o lookzinho pra tal lugar. E vocês sempre se inspiram. E pedem sempre pra me postar link aonde eu compro. E nada mais justo que trazer agora pra vocês, sabe? Essa conexão, só que de uma forma mais perto aí, gente. Aí vocês vão ter agora a loja física para poderem estar comprando, para poderem estar... Bastante. Comprem bastante. Pra gente poder estar trocando aí as ideias, tendo aquela conexão, sabe? Que a gente já tinha pelo virtual. Só que nada melhor que um ponto físico, né, gente? Pra eu poder conhecer vocês, pra vocês conhecerem as peças também que eu trago. Porque eu trago sempre peças de qualidade, só que às vezes pelo online vocês não conseguem ter acesso, sabe? Experimentar, ver se fica bom. Nada melhor que ter um ponto físico pra poder vocês experimentarem e ficarem por dentro de tudo direitinho. E eu já tinha esse desejo do meu coração, gente, de ter loja física há bastante tempo. Só que do ano passado, foi do ano passado? Foi. Do ano passado pra cá, esse desejo despertou em mim, sabe? Parece que era Deus falando pra mim, cara, agora é a hora de acontecer. E desde o ano passado que eu comecei a pesquisar aqui em Bom Jardim, lugares, pontos pra mim alugar, sabe? Até pensei, teve 2 oportunidades também de eu pegar ponto pronto, né, amor? Foi. Que eu cheguei... Dois pontos. 2 pontos que eu cheguei a ver. Só que, no mesmo tempo que eu fui ver esses pontos, gente, era algo que eu sentia no meu coração que não era o que eu queria e não era o que Deus tinha pra mim. Porque eu sempre tive a ideia de pegar um ponto assim, cru, e montar do meu jeito, sabe? Montar o meu cenário, a minha decoração com as minhas peças. E quando a gente chegou a ver o primeiro ponto, que foi o primeiro ponto que a gente viu, foi uma indicação que indicaram pra mim, que é uma pessoa maravilhosa que me segue também. Aí falou que essa pessoa tava passando ponto, que era pra mim entrar em contato, que sabia que eu trabalhava com vendas e era o que tava faltando pra mim. Uma pessoa que veio ali também pra me incentivar.
E aí eu cheguei a entrar em contato com essa pessoa que tava passando ponto. Só que aí eu e o Mike conversamos, que a gente sempre conversa muito antes de tomar qualquer decisão, gente. Na nossa vida, assim, porque tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Então, é do casal, sabe? É um projeto meu, não... Eita, perdão. É um projeto meu, tá certo, mas é dele também, é um projeto nosso, sabe? Tanto como os projetos dele também são meus. Então, todos os nossos projetos são nossos. A Usei Menina Bela é um sonho meu, é um projeto meu, mas é dele também, né? Ele vive tudo junto comigo e assim vice-versa. E aí eu sentei, eu e ele conversamos e a gente pensou assim, não era isso que, tipo assim... Não era o momento. Não era o momento. Não, tanto que não era o momento, quanto que não era ali a oportunidade, sabe? Porque tava um valor muito acima e não valia a pena na nossa visão, né? Porque a gente queria um ponto vazio, então a gente ia pagar por um ponto pronto, por peças que tinham lá dentro que não combinavam com o estilo de peças que eu vendo. Porque a pessoa queria passar o ponto com as peças e tudo que tinha dentro. Aí, né? pra gente não ia compensar pelo que tinha ali dentro. Não é a coisa que ela vende. Então... Como o Mike tava falando, teve que pausar aqui, gente. Não ia compensar pra gente, porque o estilo de roupa peças que tava ali não era o que ela... que eu vendo. Que ela vende. O tipo de peças que a menina tava passando com a loja não é o tipo de peças que eu vendo, não é o estilo de roupa que eu vendo. Então pra gente não ia compensar pagar caro num ponto e ter que mudar toda a decoração, todos os móveis. E mudar tudo. E mudar as peças também. Comprar as peças e não ter serventia. Porque não era o estilo da minha loja, entendeu? Aquelas peças. E a pessoa só tava passando o ponto pronto, né, amor? Com tudo que tinha dentro. Com tudo que tinha dentro, E aí a gente conversou, né? Conversamos e vimos que não era a hora. Que não era a hora, não era o momento. Não era o momento. Que tá meio torto aqui, gente. Deixa eu acertar. E não era o momento de... E aí eu fiquei tranquila, gente. E eu lembro que em todos esses momentos, assim, que eu fui atrás, igual essa oportunidade desse ponto aí que surgiu, eu não fiquei nem um pouco ansiosa, sabe? Eu sabia, eu tinha certeza no meu coração que se fosse de Deus, ia acontecer. Mas se não fosse da vontade dele, não ia fluir. E assim foi. Quando eu falei com ela, não deu certo porque não é pra ser. Não é aquilo que Deus tem pra você. E eu aprendi. Vai botar na sua mão uma coisa que vai ser aquilo que tem no seu caminho. Que ele, como é que eu posso dizer? Aquilo que ele colocou, que é pra você. Que é pra você, que ele sabe que ali você vai fluir. Portanto, antes de eu chegar a ver esse primeiro ponto dessa menina, o Mário chegou a falar comigo, ó, se não der certo, não fique frustrada, porque não é pra acontecer agora, ele sempre falava. Aí, enfim, aí acabou que a gente não pegou o ponto, não quis. Aí depois surgiu o outro, né? E aí surgiu um outro ponto, né, amor? Foi. O outro ponto, só que aí foi daí que surgiu essa nossa loja física. Só que aí era a mesma coisa, gente. Era um ponto pronto e não tinha nada a ver com o estilo de peça que eu vendo. A loja não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o que eu queria trazer pra vocês. E foi a mesma coisa, E foi nesse ponto, foi perguntar desse ponto que surgiu esse outro ponto. Esse agora, ó. Exatamente. Aí, gente, era algo que, tipo assim, era a mesma coisa do primeiro. Não combinava com o estilo de roupa que eu vendo, não combinava comigo. E aí o Mike foi perguntar em uma pessoa, e aí essa pessoa falou desse ponto, que é o nosso ponto agora pra gente, né? É um ponto ótimo pra vocês. Olha como Deus é perfeito, gente. A gente foi perguntar sobre um outro ponto, que depois a gente descobriu que não era pra gente também, porque as roupas não combinavam. Não era aquilo que a gente tava procurando. A pessoa só passava o ponto pronto e as peças que estavam na loja não era o estilo de roupa que eu vendo, os móveis também não. Mas aí o Mike foi perguntar, e aí o rapaz falou, né? Esse ponto, tem um ponto exato, ótimo pra vocês. Aí que fomos lá, demorou um pouquinho pra ir. Demorou um pouquinho, mas mesmo assim eu tava assim, tranquila, sabe? Não fiquei ansiosa. Eu falei, se for pra acontecer, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E descansei meu coração, gente. E aí o rapaz falou do ponto pra gente, né? Aí eu já fiquei feliz, assim, porque era do jeito que eu queria, no lugar que eu sempre quis, gente. E antes disso, um detalhe que a gente esqueceu. A gente chegou a ver um outro ponto que tava vazio. Só que não era no lugar que eu queria, né, amor? Aquele outro ponto. Isso mesmo. Não era no lugar que eu queria. Pelo quase o mesmo valor que a gente vai pagar nesse ponto, no lugar que a gente sempre sonhou de ter. Só que esse outro ponto que a gente viu puro, a gente no caso viu 3 pontos. Eu tava achando que era 2, mas foram 3. Então... vimos 2 pontos que a pessoa passava o ponto completo. E vimos um ponto que era vazio, do jeito que a gente sempre quis, só que não era no lugar que a gente queria.
E eu até cheguei a crescer o olho assim, só que eu falei, meu coração não batia, sabe? Eu falei, o ponto é bom. Porque o ponto a loja em si era boa. A loja é boa. Só que a localização da loja não era aquilo que eu queria, gente. Não era aquilo que eu sonhei assim. E eu sempre falava, cara, que quando eu tivesse a minha loja, eu queria que fosse exatamente em tal lugar, de tal forma. E eu tinha certeza que Deus ia realizar esse meu sonho, porque Ele colocou no meu coração. E eu tenho uma relação, tipo assim, por mais que eu peque, sou pecadora, eu tenho uma intimidade muito forte com Deus. E eu confio muito, sabe, naquilo que Ele me promete. Eu sei que por mais que o tempo que passe, vai se cumprir. Então, quando a gente foi ver aquele ponto, eu gostei, assim. Me chamou um pouco a atenção por conta do espaço, mas a localização não me ganhou. E eu ficava assim, cara, o preço até é quase o mesmo preço desse ponto que a gente tá pegando agora, né? Que a gente pegou. Mas eu ficava assim, ainda não é esse, ainda tem a questão da localização. E eu falava assim, não, Deus não faz nada pela metade. Ele vai fazer algo pra mim perfeito. Que o ponto seja bom, que a localização seja bom, que a loja seja boa e que seja pura pra mim pegar e decorar e fazer o projeto que eu tenho pra fazer. Então, por mais que esse outro ponto aí que eu falei com vocês tinha um espaço bom, o valor assim era justo pela qualidade do ponto, a localização ainda não era aquilo que eu esperava. Então eu falei, eu olhei assim, cheguei a mandar mensagem, né, mãe? Foi, mandou mensagem. Só que aí acabei deixando de lado, porque na minha cabeça eu tinha certeza que Deus tinha algo preparado pra mim. E aí surgiu a nossa loja, nosso ponto. Aí surgiu esse ponto que Deus colocou aí, né? Que lá E era pra ser nosso, gente. Tinha que ser ali. Desde o começo. Desde o começo. Que eu perguntei, a pessoa falou assim, tá ali, é só desocupar que é de vocês. É de vocês. Mas desde aqui, o tipo começo. assim, na cabeça da gente, fica assim, será que vai passar pra outro? Será? Porque naquela ansiedade. Aí eu falava com ele, assim, calma, parceiro. Ele falou que é nossa. Aí acabou que... E é nosso, gente, nosso. é nosso. Aí consegui muito ponto, do jeito que eu sempre quis, gente. No lugar que eu sempre quis, que depois eu vou mostrar pra vocês, com um espaço maravilhoso, que dá pra fazer tudo que eu idealizei. E, cara, tudo perfeito. Quando é pra ser, gente, quando Deus coloca a mão, você pode ter certeza que não vai haver falha. Só vai ter certeza. E desde o começo eu tinha certeza que era aquele ali, sabe? Me deu uma ansiedadezinha, sabe, de contar logo pra vocês, mas eu... Teve noite que Samara nem dormiu, tá, gente? Teve noite que eu nem dormia. Só dormiu Portanto, que eu postei lá na rede vizinha que eu tava tendo crise de ansiedade, só que ninguém sabia o motivo, gente. O motivo era esse. Eu tava muito ansiosa pra poder começar a agir as coisas, compartilhar com vocês. Eu tava com muita ansiedade por conta disso. Mas Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Aí, como eu falei pra vocês, desde o ano passado, que surgiu esse desejo do meu coração de ter a loja física, que foi quando Deus falou comigo. Agora tá na hora, minha filha. E era algo que as pessoas sempre falavam, mas até o ano passado eu ficava tranquila. Só que ano passado despertou. Ela só tinha um sonho dentro dela. Isso, mas ano passado despertou assim, uma coisa muito grande de fazer acontecer isso, de tirar do papel. E era Deus falando pra mim, não, agora é o momento, gente. E nada que eu faço na minha vida eu faço sem consagrar Deus antes. Primeira coisa que eu fiz foi colocar nas mãos de Deus, né, amor? Porque Deus na nossa vida é a base de tudo. Se a gente tá aqui hoje, se a gente conquistou o que a gente tem conquistou até aqui, foi porque Deus nos capacitou e nos trouxe até aqui. Porque eu tenho certeza que pelos meus pés, pelos pés dele, a gente não seria capaz de chegar onde a gente chegou. E eu creio que Deus tem muito mais preparado pra gente. E aí, gente, nós vamos começar o processo da reforma. Vocês vão acompanhar tudo, é por isso que eu quis trazer logo, contar pra vocês. Hoje, eu tô gravando o vídeo hoje e pretendo soltar hoje. Eu quis contar logo hoje pra vocês, porque os rapazes que vão trabalhar lá na obra já começaram a fazer orçamento, eu já tô pesquisando várias coisas. Minha casa já tá lotada de caixa e eu quero mostrar tudo pra vocês, gente. Quero gravar vídeo de comprinha. Minha mãe ontem foi lá conhecer, né, amor? Ela foi lá conhecer, nossa, como que ela chorou, gente. Muita coisa, tá, E eu chorei juntinho, porque é uma conquista nossa, sabe? A gente veio do pouco, gente. Eu vim do nada. Muitas pessoas davam nada pra mim, sabe? Achavam que eu ia ser só mais uma em meio à multidão. Mas Deus olhou pra mim, sabe? Falou, não, essa daqui vai fazer diferente, vai fazer acontecer. E eu trabalho, gente, eu luto não só por mim, sabe? Eu luto pela minha família, pela minha mãe, pra poder dar uma vida melhor pra ela, porque ela merece. Vocês não tem noção do que essa mulher passou até aqui pra nos criar, sabe? Se hoje eu sou a mulher que eu sou, é graças a ela. Então a minha luta não é só por mim, sabe? Eu quero fazer tanto por mim quanto pelas pessoas que estão à minha volta. Então essa conquista é nossa, tanto da minha família quanto de vocês que estão sempre aqui, quanto do Mag, meu amor, que tá sempre aqui nos acompanhando, não. Tá sempre aqui comigo, embarcando em todas as minhas loucuras. E essa é mais uma aí, gente, que a gente vai embarcar de cabeça. Eu espero que vocês estejam aí com a gente, né, amor?
pra acompanhar. Falando. Querendo chorar. Eu espero que vocês estejam aí com a gente pra acompanhar cada momento. Eu vou chorar, não tem jeito. Tá lembrando aqui, gente. Acompanhar cada fase. Quando ela tinha quantos seguidores O quê? no seu Instagram? Não lembro de quando você vai falar. Acho que era 3 e pouco. Lá no começo, No começo, quando olha você onde que a tua mulher conheceu, chegou tinha hoje, 3 tá? 3 mil e poucos seguidores. Jamais imaginava viver as coisas que eu tô vivendo hoje, sabe? E no começo, tipo assim, ninguém dava Nada por nós. nada, sabe assim? É mais um mesmo. Eu e o Michael, gente, a gente já passou Só- por tanta humilhação, é porque eu não gosto de ficar trazendo isso aqui pra vocês. No Pra falar começo, cada coisa. pela gente não ter nada, as pessoas tratavam a gente, pessoas de perto, sabe? Pela gente não ter condição. E que vocês não têm noção, são coisas que às vezes eu não gosto de compartilhar, porque eu gosto de trazer coisas boas pra vocês. Tanta coisa que hoje eu ouvi que ela então já ouviu tanto troço. Você não tem Tipo assim, noção. que Vocês não sabem nem da metade, porque a gente não gosta de ficar aqui compartilhando. Mas às vezes é necessário a gente compartilhar isso para as pessoas saberem que nada nunca foi fácil pra gente. Quem acompanha a gente desde a época do golzinho lá, sabe, gente? Quanto que a gente lutou pra ter Nossa. tudo que a gente tinha hoje. aquele gol, gente, foi a mesma coisa da loja. Aquele gol foi comprado sem ninguém saber. Ninguém saber. Ninguém Todas sabia. as nossas conquistas a partir daí, gente, foi assim, sem ninguém saber. Tudo que a sabe? gente conquistou foi, ficava só entre nós. Deu certo? Agora sim, nós vamos botar. E eu Sempre lembro. assim. Eu lembro que uma vez que nós fomos comprar o primeiro carro. Falei, amor, vamos comprar. Isso aí falando pra todo mundo. Não deu Rapaz, certo. eu todo feliz, nada certo. Segundo também foi assim. Aí no terceiro, eu não falei pra ninguém. Acho que ela ficou sabendo, depois tava quase tudo certo. Eu falei, amor, nós vamos comprar um carrinho. Aí fomos lá, conversou fomos lá e compramos. Aí depois foi só abençoando. De lá pra cá, a gente não é que a gente não quer comentar com os outros, mas a gente prefere assim, Tem como fazer, esperar o momento tem certo, momento sabe? certo Pra de contar as falar. coisas. Falar, agora sim, tá ali. Aí mas tudo é assim, tudo vai dar certo. Se você não comentar, guarda você e Deus. Conversa com Deus, que tudo vai dar certo, né? E sempre, a gente sempre é assim. E eu falo pra vocês, gente, quem diria, pra gente começou lá no começo sem nada, a gente só tinha um quartinho. Tinha vezes que, cara, Só o quartinho e as maquiagens dela pra lá. e as maquiagens, eu lembro que já teve vezes, gente, de o Mike ter que fazer vários bicos, eu ficar mal por ter que ficar sozinha, porque além dele viajar, ele tinha que fazer bico. Ai, muita coisa. Catou café, né, amor? Nossa, Não que seja vergonha, gente, porque é Eu não trabalho tenho vergonha, honesto. Eu tô coisa que eu não pra tenho vocês vergonha aqui, de serviço. compartilhando com vocês. Mas já cadê Porque ele café? tinha conta pra pagar e não tinha de onde tirar. E o Mike sempre correndo atrás pra trabalhar, não deixar Já faltar. teve dia de eu chegar domingo de viagem. E no viajar. domingo. Tipo assim, ficar só domingo ali, chegar domingo meio-dia na segunda-feira de manhã e viajar. Como já teve vez também dele tá viajando, nem voltar em casa. Já- Outra pessoa levar a roupa Já dele no meio pra do ele poder caminho eu já ir voltar. pra outro lugar, porque tinha que fazer dinheiro, porque a gente Eu tinha tava que trabalhar. apertado. Eu também de garçom. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Determinação e força de vontade na gente nunca faltou. Por mais que, como eu falei pra vocês, as pessoas falavam ao contrário, menosprezavam a gente sempre colocou na nossa cabeça que ia acontecer, que a gente ia crescer. E eu lembro como se fosse ontem, gente. Quando eu tava passando por esse momento difícil, eu tinha convicção que era só uma fase, que o meu momento ia chegar. Entendeu? Durou um tempo. Durou um tempo, gente, durou um tempo. Mas eu falo pra vocês, se vocês têm um sonho, têm um objetivo como casal ou como pessoa, por mais que a circunstância diga ao contrário, coloque na sua cabeça que você vai conseguir, entendeu? E pelo tempo que seja, pelo tempo que você precisa esperar, tenha fé que uma hora vai acontecer. Porque Deus, Ele não coloca nenhum sonho no nosso coração que a gente não é capaz de realizar. Só depende da gente. A gente fala assim, depende de Deus. Sim, depende dele. Mas também depende de nós colocar, sabe, a cara a tapa, correr atrás pra acontecer. Porque não adianta Deus fazer a parte dele e a gente ficar sentado aqui na cama esperando acontecer. Então a gente tem que ir atrás, assim como a gente foi. O Mike trabalhando, a gente passando sufoco, gente. Minha mãe sempre com a gente, né, amor? Nunca Porque abandonou, passando cara. perrengues. Ela nunca abandonou a Passando gente. perrengue. Aquela é, né, a mãe, a prefeita, né? Perfeita, gente, porque Ela tem pessoas que a gente achava que estavam do nosso lado pra nos ajudar quando a gente precisava. Nunca tava. Eram as primeiras a virar as costas pra Aí gente. viu aqui né? assim, ó, parte do peito, eu tô contigo. Na hora do vamos ver, meu amor, tá. são poucos que estão contigo. E hoje em dia eu valorizo muito, gente, quem
teve com a gente a todo tempo. E eu sei reconhecer quem são os nossos de verdade, né, amor? Quem teve com a gente ali no pouco, no muito. Quem, quando a gente mais precisou, teve ali pra nos ajudar, sabe? Eu sei reconhecer isso. E eu sou muito grata a essas pessoas, porque se hoje eu tô aqui, ó, compartilhando essa novidade pra vocês, é graças a essas pessoas aí que nos ajudaram, sabe? Que tiveram com a gente a todo tempo. Meus amigos, o Marco, gente, que tá vivendo esse sonho junto com a gente. Marco, né? Marco. Cara, eu falo que o Marco é uma pessoa, gente, é um amigo que eu pedi a Deus. Eu acho que todo mundo deveria... Eu vou chorar de novo. Todo mundo bravo, deveria ter um Marcos na vida, gente, que você não tem noção do quanto que aquele garoto, sabe, faz por mim, por nós, o quanto que ele é uma bênção nas nossas vidas, de todos os meus sonhos, os meus projetos. Ele embarca de cabeça junto com a gente. E o bom, gente... Como se fosse dele também, sabe? Ele vive os meus sonhos como se fosse dele. Então eu sou muito abençoada, sou muito grata a Deus pela vida dele, pra falar. E o bom dele... Que tipo, ela tem um sonho pra botar em prática, ele sempre fala a mesma coisa que eu falo com ela. Se não der certo, não deu. Mas se der certo, ele pula de cabeça. De cabeça, embaixo. Quer nem saber se vai dar errado, pelo menos tá tentando. Tá ali do meu ele lado, tá gente. ali, dando apoio, ajudando. Se precisar sair de madrugada pra fazer, ele sai. Ele é um cara são que... essas pessoas que a gente tem que ter por perto, sabe? Eu digo pra vocês, priorizem ter pessoas assim por perto, sabe? Pessoas que torcem por você, que te amam e querem ver seu bem a troco de nada, gente, porque faz muito bem. A gente cresce por si só, cresce. Mas quando você tem pessoas ao seu redor que te levantam, te jogam pra cima, tudo flui de uma tal forma que vocês não fazem ideia. Mas é isso, acho que eu contei tudo. Tem mais coisa, Deixa eu ver aqui, mais, gente, conta a bateria. Senão dá pra gente hablar mais um pouquinho. Enfim, gente, acho que compartilhei tudo com vocês. Como eu falei com vocês, agora vamos começar a entrar na área da reforma, porque tem todo um projeto. Eu idealizei essa loja, gente, de uma tal forma que vocês não têm noção. Montamos um projeto, né, amor? Tudo bonitinho. E vocês não perdem por esperar. E eu digo pra vocês que vai ficar perfeito. Eu não quero fazer nada pela metade, não quero fazer nada de qualquer jeito, até porque eu sou filha de um Deus vivo. Ele me prometeu que me entregaria o melhor. Então, eu confio que eu entregarei, nós, né, entregaremos o melhor pra vocês. Então, eu quero fazer tudo com muito amor, com muito capricho. E vocês sabem, gente, que eu sou chata pra essas coisas. Igual a minha casa aqui. Foi a mesma coisa. Toda hora baixando a nossa câmera. casa que por mim, filho, só digo, mas não. Eu quero assim. A casa aqui... Eu lembro quando eu já tava doido pra mudar. Falei, não, vamos depois, vamos falar, não. A nossa casa pelo Mike, gente, era qualquer coisa que a gente falava pra dentro. Mas eu não, falei, não, Deus me prometeu e ele falou que eu me entregaria o melhor. Então, gente, eu idealizei essa casa desse jeito aqui que tá hoje, sem ter R$1 no bolso pra fazer. Eu só tinha um sonho e a fé que Deus ia fazer acontecer. E a mesma coisa com a loja, sabe? Eu tenho um sonho e eu tenho certeza não, porque Deus já está colocando em ação esse sonho e vai ficar de uma forma que seja muito mais além do que aquilo que eu sonhei, sabe? Porque Deus tem me mostrado isso, nos pequenos detalhes, Ele tem me surpreendido e vocês não perdem por esperar, gente, porque vai ficar uma loja linda, linda, sabe? Que vocês vão entrar e vão saber que ali foi a mão de Deus, sabe? Foi Deus que me deu. Por isso que eu falo, gente, coloque Deus nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos, entregue nas mãos dele. Ah, Bruna, mas você falou que não aceita nada pela metade, não quer fazer nada de mau jeito. Isso não é soberba, gente. É eu entender que Deus tem o melhor pra mim, Ele quer me entregar o melhor, sabe? E se eu sei que Ele quer me entregar o melhor, eu vou trabalhar pra isso. Entendeu? Porque Ele já falou que tem o melhor pra mim. Agora é só a gente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então eu tô preparando tudo com muito carinho, gente. Tô pensando em cada detalhe, sabe? Já chegou bastante coisa, como eu falei, que eu quero compartilhar com vocês. Até press kit pras influencers eu já comecei a ver e tá lindo, né, amor? Tá top. As influencers não pedem por esperar, porque elas vão receber o press kit, porque eu tô preparando tudo com muito carinho, gente. E nós vamos fazer também uma inauguração maravilhosa. E eu quero poder contar com todas vocês lá, tá bom? Na nossa inauguração, que vai ser incrível. Eu já tô aqui, ó, ansiosa pra poder sentir vocês de perto lá, sabe? Abraçar, ver vocês lá torcendo por mim. Porque eu sei que muitas que me acompanham aqui torcem por isso, vão ficar felizes vendo esse vídeo. Então eu quero todas vocês lá com a gente no dia da inauguração. E a gente tá preparando aí algo muito lindo, especial pra vocês. Quero poder, sabe, não ser só mais uma loja. Eu quero ser a loja que... A loja, né? Além de ajudar mulheres a se conhecer, a aumentarem a sua autoestima, saem de lá, sabe, com uma
gratidão, sabe? Por saber que ali elas não compraram só um produto, mas tiveram uma experiência de compra, tiveram uma conexão ali. E é isso que eu quero passar pra vocês, sabe? Não quero só ser apenas mais uma loja, vender apenas mais uma peça, não. Eu quero que vocês saiam ali sentindo, sabe? O que a User Menina Bela significa pra mim. E da mesma forma que eu mudei meu estilo, eu quero poder usar a loja para ajudar mulheres a se reencontrar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. E espero que vocês aí, ó, comentem muito aí, digam aí o que vocês acharam da novidade, se gostaram ou não, se estão ansiosas para os próximos vídeos, que agora vamos começar aí, ó, a tour. No próximo vídeo vou trazer pra vocês a tour da loja. Tá? Vídeo pra danar, gente. Se prepara. Se prepara. Quem tava pedindo vídeo, então vai ter vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês a tour da loja, mostrando pra vocês a localização, aonde vai ser a nossa loja. E vocês vão acompanhar aí todo o processo de reforma, gente, todo mesmo. Porque eu vou postar tudo, vou compartilhar tudo com vocês, porque eu quero que vocês vivam esse sonho junto com a gente. Então é isso, já falei demais. Espero que vocês tenham gostado, já chorei, já sorri aqui. Mas hoje eu tô vindo aqui com o coração grato, sabe? Grato, porque Deus é fiel nas nossas vidas. Só tenho motivos pra agradecer. Espero que vocês tenham gostado, tem alguma coisa pra falar, tô orgulhosa de nós. Essa conquista é nossa. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar muito. Eu tenho que agradecer também, gente. O Mike por estar sempre do meu lado, sabe? Sempre me incentivando. Ele é um parceiro, assim, sabe? Que embarca nos meus sonhos junto comigo. Independente de qual sonho seja. Ele tá sempre ali. Portanto, que ele tá na correria também pra baixo, pra cima, vendo as coisas da loja. E eu sou muito grata, sabe, por ter uma pessoa que sonha os meus sonhos junto comigo. Vocês podem ver que ele embarca em todas as minhas loucuras, entendeu? Então essa conquista é nossa. Eu sou abençoada demais por ter ele, por ter vocês, por ter pessoas incríveis do meu lado. E é isso, daqui pra frente é só pra frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham ficado felizes. Sigam a gente lá na rede vizinha, que eu vou estar postando tudo por lá e aqui também. Fala alguma coisa? Tem alguma coisa pra falar? E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Agora a User Menina Bela loja física vem aí. E aguardem os próximos vídeos, que vocês vão ficar por dentro de tudo. Beijo! Tchau!